Olá, eu sou a professora Bruna Grigoleto, do curso de Nutrição do Unisalesiano. Sejam todos bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Hoje eu estou com um profissional de Educação Física, Bruno Trevelin. Eu passarei a palavra para ele, mas antes disso agradeço imensamente, Bruno, a sua presença. Seja bem-vindo. Em nome do Unisalesiano e em nome, né, do curso de nutrição. Tá? Então, fique à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho da sua formação e iniciar a apresentação. Obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Agradeço bastante. Boa noite a todos. Eu sou formado em Educação Física, atualmente sou estudante de nutrição, estou finalizando o curso também. Faltam apenas alguns os estágios. E fico muito feliz pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher, envolvendo o ciclo menstrual da mulher e o que a gente pode melhorar nessas fases tão complicadas dela. Então vamos começar lá. Hoje nós vamos focar no saúde da mulher, exercício, nutrição e ciclo hormonal. Um pouquinho aqui é de uma rápida apresentação desses longos anos trabalhando com essa área. Sou personal trainer há 20 anos, estudo de nutrição, como eu já falei. Fiz algumas especializações no ramo da reabilitação, e cinesiologia, fisioterapia, nutrição clínica e gerontologia. E hoje estou cursando as especializações de nutrição na saúde da mulher e biomecânica e periodização do treinamento. E por que o foco na saúde da mulher especificamente? A mulher, no ciclo menstrual dela, ela tem uma prevalência muito grande de ter ciclos de fadiga, TPM, compulsão alimentar em certas fases do ciclo. A mulher, ela sempre está numa luta constante com ela mesma, se ela vai cuidar da estética ou da saúde dela, porque sempre a mulher tem 2 quilinhos para perder a mais, sempre aqueles 2 quilinhos que incomodam ela. E a mulher tem também muito risco no quesito de perda de massa muscular, conforme a idade vai aumentando e conforme vai chegando nas fases da menopausa. Osteoporose, osteopenia, risco de acúmulo de obesidade, de gordura visceral e diabetes. E o exercício físico e a nutrição, eles podem entrar nesse meio como uma forma de evitar esses problemas futuros que a mulher tem, que ela pode chegar a ter. Então, nós vamos passar aqui primeiro agora no ciclo menstrual da mulher em si. A mulher, ela divide o ciclo dela em fase folicular, aí nós temos a ovulação e a fase lútea. Esses dias que separam essas fases, eles têm peculiaridades que fazem com que a mulher mude muito nesse mês. Você tem uma produção muito grande de estrogênio, por exemplo, na fase folicular, que é onde a mulher se sente mais forte, a mulher se sente mais bonita, tem mais disposição. Ela tem um pico de hormônio luteinizante ao final da fase folicular, que é onde ela entra na ovulação. Logo após, os estrogênios diminuem e ela entra com a alta da progesterona. Caso ela não tenha fecundação, ocorre a menstruação, descamação uterina, sangramento e por aí vai. O que a gente tem que se atentar nessas fases, da menstruação? É justamente na troca desses hormônios. Quando ela tem o pico de estrogênio, é onde nós devemos sempre aproveitar com as intervenções que são mais difíceis de serem feitas, corte de calorias, aumento das cargas, para a hora que ela diminuir o estrogênio e entrar com a progesterona, que ela se sente mais frágil, com mais compulsão alimentar, nós trocarmos
intervenções. E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de exercícios do ciclo menstrual. Como eu falei anteriormente, a fase folicular é onde ela tem a maior produção de estrogênio, onde ela tem mais força, onde ela tem mais disposição. Então, nessa fase, é interessante utilizarmos de mais carga, mais intensidade no treino, porque ela vai responder muito melhor do que na fase lútea dela. Então, o que a gente pode utilizar nessa fase? Os treinos de força na musculação voltado para mais volume, você entendeu? Utilizar mais exercícios com mais cargas, que ela vai se recuperar melhor. Se for uma mulher que seja atleta, por exemplo, utilizar de explosão e de ciclos de pliometria, entre outros, mas sempre aproveitar essa fase para aumentar o volume do treinamento dela. E quando a gente fala em volume, a gente está falando de tudo, dias na semana, cargas a serem levantadas, números de séries, carga de descanso menor, tudo porque ela vai responder muito melhor nessa fase ao treinamento do que na outra fase. Quando ela entra na fase lútea, onde o estrogênio dela está menor, a progesterona está mais alta, até a figurinha aqui do slide tem uma moça meio cansada aqui no slide, a mulher se sente mais cansada, mais frágil. É aí que o treinador tem que saber manusear e agora trocar. Fazer uns treinos com intervalos maiores, diminuir um pouco a carga dos exercícios. Se ela tiver condição, manter o volume, porém com cargas menores. Vou fazer 20 séries de perna na semana. Tá, beleza. Vamos manter as 20 séries, porém com uma carga menor e um intervalo maior, para ter um aproveitamento do treino melhor. Só que sempre isso aí tem que ser conversado com a aluna e respeitar a individualidade dela, porque também não é uma regra que isso aconteça. E esses ciclos, hormonalmente, eles são assim: estrogênio, ovulação, progesterona, diminuição de estrogênio. Mas algumas mulheres, elas não sentem tanto essa queda de rendimento na hora do treinamento. Então, sempre respeitar a individualidade dela e conversar bastante com ela e acompanhar, saber a hora que é o ciclo dela para poder melhorar essa capacidade de treinamento dela. No quesito da nutrição, nós temos o mesmo parâmetro, porém com algumas peculiaridades. Por exemplo, algumas mulheres, no final da fase menstrual, onde ela está na TPM, ela tem uma compulsividade por alimentos mais palatáveis. E assim que ela menstrua, ela perde essa vontade. Quando a gente entra nessa fase de estrogênio no começo, é onde elas estão mais suscetíveis a intervenções nutricionais, aonde a gente pode tirar o doce depois do almoço que ela está acostumada, podemos diminuir um pouco os carboidratos, desde que você adeque o carboidrato que ela vai consumir a menos com a intensidade que você vai imprimir no treino. Porque não adianta ela comer pouco carboidrato e você subir muito a intensidade do treino, que ela não vai aguentar fazer os exercícios dela. Ela vai ter uma diminuição de rendimento por falta de energia. Então, essa fase inicial, antes da ovulação, na fase folicular, é muito interessante para o nutricionista para ele usar com intervenções. É muito interessante ter o contato do nutricionista e do personal para trabalharem sempre junto. Isso aí é de extrema importância para o resultado, porque os dois têm que andar na mesma linha
Não adianta um fazer A e o outro fazer B, que o resultado não vai vir. Então, utilizar de estratégias de acordo com o objetivo. Então, vamos lá. A mulher quer emagrecer. Fase folicular. Vamos cortar um pouco o carboidrato dela e os doces, que ela vai estar mais fácil de aceitar essa intervenção. A minha aluna quer fazer um aumento na hipertrofia, tá ok, quer hipertrofiar mais, aumenta o carboidrato e aumenta mais ainda o treino. Então, essa é uma fase ótima para controlar isso aí. Quando nós entramos na outra fase, aonde a mulher tem uma suscetibilidade à compulsão alimentar, a querer mais doces, a querer alimentos mais palatáveis, a ideia é sempre mantê-la com um intervalo de alimentação mais curta. Conforme você divide mais as porções alimentares dela durante o dia, ela não vai ter tanto tempo de ficar pensando no que ela vai comer. Então você começa a aumentar a proteína dela nessas refeições, que tem uma digestão um pouco mais lenta, dá uma saciedade melhor, coloca bastante fibra para retardar o bolo fecal e fazer com que ela fique mais saciada mais tempo. E podemos entrar com alguns suplementos, magnésio, que vai ajudar no sono, a ferro, cálcio, a vitamina D. O ferro tem que ser muito bem acompanhado na mulher, porque mulheres que têm um ciclo menstrual muito intenso, elas têm uma deficiência, podem ter uma deficiência de ferro, e isso causar cansaço, causar uma deficiência no desempenho do treino, você entendeu? O próprio cálcio também, para mulheres que têm uma tendência a ter osteopenia e osteoporose, é sempre bom acompanhar para saber se não estão com deficiência. A vitamina D, que é a menino dos olhos hoje na nutrição, que faz quase tudo no corpo da gente, ela é importante para muitas coisas, e inclusive, se ela tiver baixa, a mulher tende a ter mais cansaço também. Então, assim, utilizar da fase lútea é interessante para manter o nível de consumo calórico diário, para não ter com que ela aumente o consumo com alimentos palatáveis que são altamente calóricos, só que com uma densidade de saciedade muito baixa. E aí ela começa a comer chocolate, que tem muita caloria, mas não mata a fome, começa a comer um docinho aqui, um docinho ali. Então, utilizar dessa fase lútea para dividir mais as partes de alimentação para que ela consiga manter as calorias do dia. A composição corporal da mulher, ela já é diferente do homem no quesito de acúmulo de gordura. A mulher acumula gordura muito mais no abdômen e na cintura. O homem muito mais na cintura escapular. Quando a mulher vai entrando na fase da menopausa e para de ter o estrogênio é que protege a mulher de certas situações. O acúmulo de gordura na mulher é mais subcutâneo do que visceral, devido ao estrogênio que a mulher produz na fase reprodutiva dela. E esse estrogênio protege ela que ela não acumule a gordura visceral. Quando ela perde na menopausa, a gordura da mulher vai se tornar mais visceral do que subcutânea. Então, isso tem um impacto muito grande para ela. E é por isso que o exercício tem que ser entrado previamente, com a alimentação previamente, para quando ela chegar nessa fase, ela já tem um costume alimentar e um costume de atividade mais assertivo, para ela conseguir se prevenir desses acúmulos, entendeu? Os estudos já falam que a mulher na menopausa, a mulher sedentária, ela pode chegar a perder 2% da massa muscular por ano. E isso é muito músculo.
É muito músculo. E não é só comer a proteína, não é só dar a suplementação para essa mulher que vai resolver esse problema. Ela precisa de um estímulo do corpo para que o corpo possa estimular as células a querer produzir mais músculo. Então, é tudo um conjunto que trabalha um do lado do outro. Então, a mulher, desde do início da fase reprodutiva dela, na menarca dela, ela tem que ser muito bem orientada com relação a essas coisas para não ter problemas futuros depois, quando ela chegar na menopausa. O treino de força aqui, ele vai entrar como uma peça central no quesito de prevenção de todos esses problemas. Como eu disse anteriormente, o exercício ele pode ser manipulado nas fases, mas além do benefício estético, nós temos o aumento da capacidade de produção de cálcio pelos próprios ossos, pela compreensão da musculatura, protegendo essa mulher de ter uma osteopenia, uma osteoporose, protegendo essa mulher de, se caso ela tenha uma queda, a massa muscular proteja ela, proteja os ossos dela dessa queda, evitando quebra de ossos. Uma melhora na sensibilidade no quesito da insulina, porque o treinamento de força ele tem a capacidade de fazer com que o receptor de glicose, o GLUT4, ele vá para a membrana celular independente da insulina. Porque como você está treinando, o corpo precisa de energia. E ele precisa captar essa glicose. Então, o treinamento de força, ele ajuda a pessoas que têm resistência à insulina a consumir essa glicose, mesmo sem a medicação. Então, assim, ajuda muito nas fases onde a mulher começa a perder essa massa muscular. O protocolo sugerido aqui, eu tinha um videozinho aqui, não apareceu, desculpa. Qual que é o protocolo sugerido para a mulher de treinamento de força? O protocolo sugerido é aquele que a mulher se adapta melhor. Não existe uma receita de bolo para o treinamento de força para a mulher. O que existe é o respeito à individualidade dela. Então, sempre está perguntando como que está sendo, sempre está perguntando como é que está ocorrendo. Avaliações constantes para saber como é que está a força, para saber como é que está a resistência, para sempre estar tentando numerificar o máximo possível isso aí, para ter o máximo de rendimento dessa mulher no treinamento. Porque, infelizmente, nós não somos robôs e nós temos problemas diários. Então, nós não podemos contar só com o ciclo hormonal também. E muitas mulheres hoje, a grande maioria, fazem inúmeras funções durante o dia e separa aquele mínimo de tempo para o treinamento, que é o que sobram para elas. Então, assim, ser mulher não é fácil. Eu tenho 3 da minha residência, eu sei que não é fácil. Então, assim, é sempre respeitar o limite que ela tem e incentivar ao máximo e nunca deixar de lado nada. Nunca deixar de lado o problema do trabalho, nunca deixar de lado nada que ela tenha para sugerir para vocês colocarem durante o treinamento. E a nutrição para essa mulher? Pensando na saúde dela, proteína para a mulher. Hoje os estudos já falam entre 1,2, antigamente se falava em 0,8. Então, assim, é muito relativo para cada mulher, certo? Mas hoje a gente fala entre 1 e 1,5 por quilograma de peso para a mulher que treina. Mulheres que treinam e fazem cardio no mesmo dia, isso pode aumentar para 1,8 de, de gramas por quilograma peso durante para essa mulher.
Fibra, muita fibra durante o dia. Mulheres tendem a ter um intestino mais complicado. Então, muita fibra, muita água para planejar para esses ciclos que a mulher tem. O carbo é base para todo o rendimento do treino. Muita gente que, por exemplo, muita mulher que vai treinar de manhã, às vezes não consegue comer, porque vai muito cedo para o treinamento, não consegue se alimentar. Então tem que jogar o carboidrato dela na refeição do jantar ou em uma ceia que ela faça antes de dormir. Tem que pensar se essa mulher consegue comer suficiente, se ela não vai ter problema para dormir, porque vai estar com o estômago cheio, que hora que ela vai jantar, se é uma mulher que está fazendo faculdade, chega em casa muito tarde e vai treinar de manhã sem se alimentar. A alimentação tem que ser antes, tem que ser adequada para não chegar muito tarde e se alimentar. Então tem que ser muito bem planejado isso aí. Gorduras de ótima qualidade, azeite, nozes, peixe e sono. O sono é tudo para a gente, é o que vai reparar, é o que vai fazer a gente ter síntese proteica, é o que vai fazer a gente que nós conseguimos metabolizar a gordura. Então, sono no mínimo 7 horas por noite. 5 horas bem dormidas não é o suficiente. Integração em três passos. Avaliar ciclo, composição e hábitos. O que é o ciclo? O ciclo menstrual dela. A composição corporal dela, o que ela quer com a composição corporal dela e os hábitos que ela possui. Nesses hábitos, a gente tenta mudar o que mais vai deixá-la próxima dos objetivos dela. Periodizar o treino com os macronutrientes, que é o que a gente falou agora, deixar tudo bem adequadinho e monitorar o biofeedback dela com relação à energia, sono e fome. Porque é muito importante nós monitorarmos isso, porque se ela não está dormindo bem, ela não vai render bem. Se ela não está tendo uma alimentação adequada e ela está ficando com fome, isso aí pode deixar ela um pouco estressada. Se ela não está tendo energia, ela não consegue treinar bem. Se ela não treina bem, não libera serotonina no treino, não vai dormir bem. Então, esse ciclo tem que girar como uma engrenagem perfeita. Então, é por isso que eu repito sempre, a individualidade da mulher, ela tem que ser sempre colocada à frente. Nós temos todos os estudos, temos os ciclos hormonais, mas cada mulher é diferente uma da outra. Então, umas têm que treinar de tarde, porque tem que acordar tarde, outros gostam de acordar cedo, fazer tudo de manhã. Então, a individualidade é sempre mais importante do que os outros aspectos, sem enquadrar sempre na individualidade dela. Estilo de vida saudável como base. Isso aí já é um consenso para a gente. A população brasileira já está se tornando uma porcentagem bem grande acima do peso, por um alto consumo de alimentos processados, essa vida louca que a gente leva de nunca ter tempo para nada, não ter tempo para cozinhar, não ter tempo para se exercitar. E aí recorre aos iFoods da vida para facilitar a vida e só come alimentos de má qualidade. Isso gera obesidade, resistência à insulina, diabetes e por aí vai. Então, tentar colocar para ela que, na verdade, o estilo de vida saudável vai ser o maior benefício que ela pode ter, independente dos objetivos. Dos objetivos a gente entra com intervenções, mas o estilo de vida para a vida toda tem que ser um estilo de vida saudável. Então, aqui concluímos que o ciclo menstrual influencia muito na saúde e na performance da mulher. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que algumas mulheres têm cólicas fortíssimas no ciclo menstrual. Algumas mulheres têm um nervoso extremo antes no ciclo menstrual. Isso influencia muito na saúde mental dela.
e com isso afeta todos os outros parâmetros. Treino de força é central para a longevidade e central mesmo, porque nós só conseguimos ficar em pé graças à nossa massa muscular e nossos ossinhos. E para manter nossos ossos fortes, temos que ter músculos fortes, tendões fortes. E a única coisa que faz isso é o treinamento resistido. É você levantar cargas constantemente, ter adaptações constantes no treinamento de força. A nutrição estratégica modula o resultado, foi o que eu disse, com intervenções específicas através do ciclo menstrual dela, para poder maximizar os resultados e minimizar os prejuízos durante esse ciclo. E essa integração, que é prevenção, performance e qualidade de vida. Quando a gente junta tudo isso aí, a mulher, ela tende a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e resultados melhores para a vida dela. Então é isso, gente. Obrigado. Agradeço o convite mais uma vez. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa e estamos à disposição sempre. Com certeza, Bruno. Muito obrigada por compartilhar essas informações, né? Fica cada vez mais claro como a integração entre a nutrição, o exercício físico, né? Esse conhecimento pode tornar essas recomendações, né, cada vez mais personalizadas e eficazes de fato, né? Sim. Então, essa junção de treino, de nutrição, esse conhecimento todo vem para a gente conseguir atender essa individualidade, né? Essa complexidade Com toda certeza. que é a mulher. Sim. Então foi muito válido, muito proveitoso, gostei bastante. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Tá? Obrigado. E aí, aproveitando, né, que a gente está em um congresso aí de tecnologia, eu queria a sua opinião com relação aos avanços, né, em tecnologia. Hoje a gente tem muitos aplicativos de rastreamento do ciclo, de inteligência artificial, né, dispositivos também que são vestíveis, que podem contribuir bastante para essa integração de dados, né, de saúde, de nutrição, de exercício, e isso ajuda nessa oferta, né, de recomendações mais Sim. personalizadas para a mulher em cada fase, né, do ciclo menstrual. Então, como que você vê isso, né? De fato, você vê na sua prática clínica esses aplicativos, essas ferramentas, né, auxiliando bastante nessas Com certeza. recomendações? Com certeza absoluta. Eu, particularmente, eu peço para as minhas clientes elas anotarem o ciclo no celular, para nós termos como saber, você entendeu? Porque, voltando um pouquinho, a fase de estrogênio da mulher, vamos supor, a mulher tem um ciclo de 30 dias. O estrogênio sempre é o mesmo tempo. A mulher tem um ciclo de 26 dias. O estrogênio é menor. Então, nós temos que nos apegar nesse tempo que ela vai antes de ovular para aproveitar. Então, eu acho super válido. Na prática clínica aqui, a gente usa bastante. Wearables, todos que for possível para poder utilizar, relógio, anotação do celular. Gosto muito que elas usem os relógios hoje inteligentes para poder manipular verificar o sono delas, para ver como que elas estão dormindo, se elas estão tendo picos de acordar muito no sono. Eu acho super válido. Eu acho que a inteligência artificial hoje ela vem para nos ajudar e bastante nesse quesito de individualizar mais. Você entendeu? Sim. Eu, particularmente, a minha esposa, ela cozinha muito bem e muitas das vezes ela usa a inteligência artificial para trocar alguns ingredientes da alimentação que ela vai fazer. Eu vou dar um exemplo aqui que eu particularmente eu cozinho muito, eu não cozinho, então eu vou falar.
Mas vamos fazer um bolo. Ao invés de eu usar o açúcar, eu posso usar qual tipo de adoçante que é menos prejudicial para a minha saúde? Aí a inteligência artificial vai dar várias opções para ela usar, vai dar opções de dosagem para não perder o ponto do bolo. Ao invés de eu usar o chocolate tal, qual chocolate eu posso usar? Então, assim, eu acho muito interessante, muito interessante. Na prática clínica, a gente usa bastante a inteligência artificial e os aplicativos para acompanhar o ciclo menstrual das mulheres. A gente usa bastante. Aí vai ficando assim cada vez mais claro, né? Como é importante a junção disso tudo e como isso pode ir transformando, né? Esses resultados, a saúde da mulher Sim, como um sim. todo, né? Traz a Porque, praticidade para a mulher, ela não precisar claro, porque ficar a lá. individualização, para individualizar cada vez mais, nós precisamos de dados individuais. Sim. Então, vamos supor, o ciclo dela é menor. Então, mulheres que usam DIU, por exemplo, que não menstruam, eu tenho algumas clientes que elas usam, porém, elas possuem o efeito do final do ciclo menstrual. Elas incham, elas se sentem mais cansadas, mas elas não têm o ciclo. Então, anotando nos aplicativos, a gente consegue ter uma base de qual que é o tempo. Ela não vai ter pico de estrogênio porque ela usa o DIU hormonal. Porém, entretanto, eu sei aonde eu chego no final do ciclo dela, que é Uhum. onde ela vai dormir menos, vai dormir mal, ela vai treinar mal. Então, ali eu já tiro o volume, coloco um cardio mais alto para poder controlar. Então, é super importante, sim, essa utilização desses wearables para poder controlar a individualidade delas. Sim. Eu ia te questionar das ferramentas, mas você citou, né, os aplicativos que controlam o Sim, ciclo, sim, né, essa avaliação do sono é super importante. Existem também os aplicativos que ajudam muito na questão dos registros alimentares, né? Então a gente pode ir sim, fazendo esse registro sim, alimentar associado ao ciclo para conseguir identificar melhor o padrão de desejo, né, da alimentar sim, ali exatamente, em relação exatamente. aos ciclos. Então, de fato, a tecnologia veio para trazer essa praticidade e trazer essa possibilidade da gente conseguir individualizar cada vez mais, né? Com E certeza, com certeza. juntar. Na minha prática aqui, a tecnologia que a gente mais usa é avaliação de bioimpedância, teste de força nos clientes para saber como é que está evoluindo a força. Eu uso aplicativo de treinamento para prescrição online. Então, assim, eu acho que a tecnologia veio para ficar presente no dia a dia mesmo, que nós usamos tanto na nutrição como no personal trainer. Isso mesmo. Bruno, então, mais uma vez eu agradeço sua disponibilidade, né, em nome do Unisalesiano e do curso de nutrição. Agradeço todo o conhecimento que você compartilhou. Eu que E agradeço o convite. você tem mais alguma colocação? Não, não, só deixar bem claro para todo mundo que está assistindo que é super importante a prática de exercício e uma vida alimentar saudável. Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço.